Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos nessa noite de domingo, de Páscoa. Uma data tão especial, não só para todos os cristãos, mas certamente especialmente para aqueles que têm na Páscoa um momento de, não só de renascimento, de transformação de vida, de consagração dos corações, momento de transformação também da nossa mente, a certeza de que realmente é um momento de nós também tomarmos posições com Deus. E a Páscoa nos lembra do amor de Deus de maneira prática, vindo a este mundo através do Filho, através do Senhor Jesus, e dando a nós, a cada um de nós, a convicção de que hoje temos a certeza de uma vida eterna, porque Cristo veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E nós estamos aqui para glorificá-lo, para adorá-lo, para dizer que realmente, se não fosse isso, não haveria Natal. O Natal é importante, é o começo, sim, ele nasceu um dia, mas o propósito de Deus foi cumprido, não só pelo seu nascimento, mas especialmente pela sua morte e pela sua ressurreição. Por isso que nós hoje, mais do que nunca, não só comemoramos, mas nos lembramos da data mais importante na palavra de Deus para a vida de todo aquele que crê. Fica aqui o nosso cumprimento a você que está conosco, você que está conosco nos acompanhando aqui da quarta igreja, irmãos e amigos, talvez às vezes de outras comunidades, alguns irmãos, alguns parentes da gente, que também às vezes nos acompanham também pelo Facebook e aqui pelo YouTube. Então hoje é um tempo especial que nós temos hoje para podermos adorar a Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós queremos compartilhar com você nesse início um salmo de invocação. Eu escolhi na versão transformadora, da NVT, né, como falamos, o Salmo 33. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos certamente ler esse salmo. São 22 versículos, mas que nos fala exatamente desse episódio na vida do povo de Deus, de alegria e de certeza da presença do Senhor. Salmo 33. Convido você a ler assim a palavra de Deus. Nos diz assim, amém? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem, ou seja, pelo poder da sua palavra, né? Verso 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre e os seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entendem tudo o que dizem, ou tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. E finalmente, verso 22, que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Amém. Páscoa é isso, querido. Páscoa é esperança. Páscoa é tempo de renovo, é tempo de renascimento, é tempo de tomada de posição espiritual. Páscoa é tempo de perdão. Páscoa é tempo de comunhão. A verdadeira comunhão daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus
se deleita, tem prazer em ver na vida dos seus filhos, quando nós juntos, no mesmo Espírito, o adoramos, nos prostramos perante Ele e reconhecemos o que somos e principalmente que precisamos dele a cada instante da nossa vida. Que Deus seja glorificado, que o Senhor Jesus possa realmente reinar no coração de todo aquele que crê e que o Espírito Santo de Deus possa sondar o teu e o meu coração, a minha mente, tua mente, para que nós hoje possamos, nesse momento de culto, ofertar a nossa vida ao Senhor em gratidão pelo teu grande amor, pelo seu sacrifício e pela certeza que Ele prepara o lugar para toda a sua igreja, ou seja, para todo aquele que crê, e que nessa peregrinação, nessa vida, continue na plena dependência do Senhor, em obediência, em fé e especialmente para testemunharmos às pessoas, aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, o grande amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Vamos orar? Sim, ó Deus amado, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós declaramos o teu grande amor por nós. Queremos te agradecer de uma forma muito profunda, Senhor, no nosso coração. Aquilo que tu és e aquilo que tu fez na eternidade, fez nessa terra e continua ainda fazendo, Senhor, preparando-nos um lugar na eternidade. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por sua vida que foi entregue por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o que Ele fez foi não somente para nos segurar e para nos assegurar um dia estarmos na eternidade, mas para que nós pudéssemos ter perdão de todos os nossos pecados por conta do sangue derramado na cruz, o sangue que cobre multidão de pecados. Obrigado a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Nós nada merecemos, mas te agradecemos do mais profundo do nosso coração. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, pois é o que nós te ofertamos, nós te agradecemos. E nós invocamos o teu nome e queremos te adorar agora, mais do que nunca, em nome e para a glória do Senhor Jesus, aquele que vive e reina hoje e eternamente. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos, com todo o nosso coração. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Cristo vive, o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus que sonda o nosso coração. Tempo de refrigério, tempo de louvor, tempo de invocação do nome do Senhor, tempo de comunhão, queridos. Deus tem me incomodado muito nesses dias para falar sobre comunhão. Na quinta-feira que passou, falei um pouquinho sobre esse assunto. Com certeza Deus tem uma palavra rema para nós hoje, porque a Páscoa, acima de tudo, nos lembra da comunhão, ou seja, da comunhão de Deus através de Jesus. Ele veio até nós, né? Ele veio até nós e principalmente nos deu a possibilidade de entrarmos na eternidade através do sacrifício do Filho dele, do nosso Senhor Jesus, nosso amado Redentor. Essa é a comunhão que Deus estabeleceu com os homens na pessoa do Filho dele. E o Espírito Santo confirma isso no coração daquele que crê. Por isso que a Páscoa sempre uma experiência de renovo, uma experiência de nós voltarmos, como a gente fala, do primeiro amor, né? Ao primeiro amor. De lembrarmos um dia que decidimos a nossa vida, o Senhor já tinha nos escolhido, já tinha tocado o nosso coração, já tinha movido a nossa alma por dentro de nós, aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, nos fazendo colocar-nos diante dele, agradecer pela sua vida e principalmente pela vida eterna que só Jesus pode dar. E principalmente também porque nesse mundo, enquanto estamos aqui peregrinando, queridos, nesta vida, nós podemos ter a certeza da presença dioturna do Senhor, através do seu Espírito Santo, movendo o nosso coração, nos direcionando para a palavra, conhecendo a sua vontade através dela, para que nós possamos não só fazer uso dessa palavra para o nosso benefício, mas, acima de tudo, obedecendo-a, tendo uma atitude do coração que é dada aos pés do Senhor. Então, por isso que a Páscoa é comunhão. A Páscoa, acima de tudo, é renovo, sim, é renascimento, mas é a comunhão de Deus com cada um de nós. E certamente Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Nesse momento, nós queremos ter um tempo de oração, um tempo de reflexão na oração, né? E também de intercessão. E há um texto que eu escolhi, queridos, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 23, a parte final do versículo. É uma das cartas, lembra aquele capítulo, né? Capítulo 2 e 3, que nos fala exatamente as sete cartas, né? As 7 igrejas do Apocalipse, como a gente sempre costuma dizer. E aqui na igreja de Tiatira, no capítulo 2, no verso 23, é um texto forte, mas no final ele diz assim: Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É forte. É uma palavra não é só de juízo, mas uma palavra de alerta para cada um de nós, né? Nós muitas vezes, queridos, não sabemos lidar com o pecado, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? E quando eu digo aprender a lidar com o pecado, nós muitas vezes não vemos o que significa o pecado. O mal que ele pode fazer, não só na sua vida de comunhão com Deus, mas na sua vida pessoal, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida relacional, ou seja, tantas coisas que o pecado ele vai como se fosse aquela doença, digamos assim, invisível, que você não vê os sintomas, mas que vão começando a minar, né, sua saúde. Em algum momento lá na frente acontece alguma coisa mais séria que vai aparecer de fato a doença, né? O pecado é assim, né? É como se fosse aquela erva daninha, como eu falei outro dia, né? Que vai aparecendo no meio das outras plantas, e de repente você não percebe que é uma erva daninha, ela vai tomando conta e daqui a pouco está tudo absolutamente poluído, dominado, contaminado. É assim mesmo o pecado. Por isso que nós temos que saber lidar com ele. Em outras palavras, saber que quando pecamos, certamente pecamos porque não somos perfeitos, né? Nós sabemos que nós muitas vezes erramos os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas palavras. Muitas vezes nos omitimos do que Deus quer que façamos, né? E hoje nós temos a possibilidade de, olhando para um texto como esse, lembrar que o Senhor diz que sonda mentes e corações. Ou seja, Deus, ele acima de tudo, ele é espírito de desabílio, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Ele conhece o nosso interior, ele conhece a nossa mente, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todas essas qualificações dos seus atributos divinos que fazem parte dessa relação de comunhão que ele tem conosco através do seu Espírito Santo. Por isso que Deus nos conhece, sabe quem somos, sabe como reagimos, sabe como falamos, sabe como nós pensamos as coisas que ficamos imaginando.
Muitas vezes até pensamos sobre ele mesmo, mas às vezes não verbalizamos, achando que não falamos, deixa para lá, né? Mas Deus conhece nossos pensamentos. Por isso que nós temos hoje a possibilidade, querido, sabendo que é aquele que nos sonda, que nos conhece e que ele vai nos dar a cada um segundo as nossas obras. Ou seja, aquilo que nós plantamos, queridos, muitas vezes nós ainda colhemos. Quantas vezes colhemos? E às vezes não são, nem sempre são coisas boas. Por isso, nessa hora agora, eu quero te convidar a você, nesse espírito da Páscoa, de comunhão, nesse espírito do amor de Deus pela tua vida, que você possa reconhecer, como eu quero reconhecer mais uma vez nessa noite, aquilo que sou, né? Miserável pecador, mas sabendo que o sangue de Jesus é sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. A palavra de Deus é assertiva em nos garantir que na sua misericórdia Deus providenciou aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que na Páscoa nós relembramos a morte, mas relembramos também que através da morte nós também um dia morremos para nós mesmos, para renascermos para Deus, através do ato de fé, de nós podermos dizer que Cristo é Senhor da nossa vida, é Salvador dos nossos pecados também. Então que Deus agora possa lhe dar toda essa convicção de fé, para que a gente possa orar e clamar ao Senhor, para que realmente Ele possa vir purificar tua alma, teu coração, tua mente, aquilo que está dentro de você. E você possa ofertar a Deus um coração agora absolutamente não só arrependido, mas desejoso de fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Amém? Oremos, queridos, mais uma vez nesse momento. Nós vamos também interceder ao final dessa oração. Amém? Ó Senhor Jesus, aleluias ao teu nome. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos porque a tua palavra diz, como aqui no Apocalipse, Senhor, que tu sondas a nossa mente e o nosso coração. O Senhor conhece as nossas emoções, conhece o nosso raciocínio, as ideias que temos, os pensamentos que se passam por cada um de nós. Pai Santo, nós queremos agora reconhecer que somos pecadores, Pai. Mas louvado seja o teu nome, podemos dizer que somos pecadores arrependidos e que nos arrependemos sim, Senhor. Voltamos atrás para reconhecer que precisamos da tua graça. Precisamos ser purificados, Pai, que precisamos ser novamente, Senhor, livres de todo tipo, Senhor, de situações que nos seguram, que nos prendem na nossa vida espiritual, que nos fazem muitas vezes nos afastar do Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sim sonda nossos pensamentos, nossos corações, nossas emoções e nos purifica e nos faz novamente ficar sadios, Senhor. Tira esse peso, nos dando saúde espiritual, preparando a Deus para que nós possamos ter até saúde física, Pai. Porque quantas vezes até o nosso físico parece ficar, ó Deus, atacado, prejudicado, porque por vezes deixamos de reconhecer o que somos diante do Senhor. Por isso, aceita a nossa gratidão, nosso louvor pelo perdão que temos. Muito obrigado a Deus, porque a Páscoa, acima de tudo, nos lembra deste amor que pagou um preço altíssimo. Ele foi lá na cruz no meu lugar, no lugar dos meus irmãos que estão sintonizados agora. E o Senhor deu a própria vida do seu Filho, entregando-a, ó Deus, por pagamento, por justificativa, por justificação, sim, dos nossos pecados. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica no teu amor, o Senhor nos separa para o Senhor e o Senhor a cada dia nos acompanha. E por isso, nós nesta noite, Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo teu grande amor, pelo teu perdão. Te agradecemos pela vida do Senhor Jesus, que não só morreu, mas que ressuscitou e está à direita do Senhor, intercedendo por cada um de nós. Louvado e bendito seja o teu nome, pelo teu perdão. Queremos, Pai Santo, também nesse momento, na dependência do Senhor, clamar por cada família que está sintonizada agora, por cada família, Senhor, que está buscando a tua presença, que está, Senhor, dentro do espírito dessa Páscoa, Pai, absolutamente consciente de que o Senhor é aquele que segura as nossas vidas, que o Senhor é motivo da nossa não só sobrevivência espiritual, mas que nos dá chance ainda nessa vida, Senhor, de reconhecermos os feitos do Senhor, de termos um espírito de gratidão e especialmente até para que possamos compartilhar com aquelas pessoas que estão em nosso derredor o teu grande amor, aquilo que realmente Cristo e só Ele pode e pôde fazer por cada um de nós. Que nós sejamos, sim, ó Deus, ousados em falar dessa mensagem, Senhor, da pessoa de Jesus, do seu amor. Que nós sejamos, acima de tudo, Senhor, pessoas dependentes do Senhor. Por isso oramos pelo teu povo, pelas famílias,
por essa situação que ainda vivemos, Senhor, de pandemia no Brasil, situação, ó Deus, que mexeu com a vida de todas as pessoas em todas as áreas, Pai. E especialmente, Senhor, com a tua igreja, oramos para que tu tenhas misericórdia, não só dos membros da igreja, mas de todos aqueles que de alguma forma, direta ou indireta, Senhor, têm sido objeto do teu amor através da igreja, através da obra do Senhor, através da obra missionária, através da obra evangelística, Senhor, e através do nosso testemunho como filhos teus e como membros do corpo vivo de Jesus, a tua igreja. Ó Deus, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, tem misericórdia no nosso país, tem misericórdia, Deus, das famílias que perderam seus entes queridos, Senhor, consola-os, conforta-os como só o Senhor pode e só o Senhor pode fazer. Oh Deus amado, tem misericórdia dos profissionais de saúde, tem misericórdia daqueles que estão trabalhando nesse período, Senhor, que realmente, ó Deus, esse tempo não seja só um tempo de melhoras por causa da vacinação, por causa do isolamento social, por causa, Deus, dos cuidados de higiene, mas que acima de tudo que seja um tempo de renovo no coração das pessoas, para que as pessoas, Senhor, se voltem para o Senhor e para que a tua igreja, Senhor, retome o seu caminho de vida de santidade, de vida de busca do Senhor, enquanto se pode achar a tua presença. Fica conosco, Senhor, tem misericórdia de nós, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque podemos clamar a ti e saber que o Senhor ouve a nossa oração. Nós assim pedimos, nós assim clamamos, nós assim te adoramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico agora. Amém, queridos? Nos juntemos e cantemos ao Senhor. Participar
Louvado seja Deus, que bom estarmos juntos em comunhão, irmãos, nesses tempos em que nós não podemos, por enquanto ainda, né, por conta dos protocolos e dos decretos estaduais, municipais, e como igreja nós estamos atendendo sim a essas, digamos assim, orientações e restrições, né? Naturalmente tem nos feito tanta falta não estarmos juntos, né, pessoalmente, presencialmente. Mas eu espero que você tenha usado de boa criatividade, né? Hoje tivemos uma escola dominical diferente, ao vivo, né? Pelo Meet do Google, com as crianças, eu quero dizer, né? Foi realmente algo maravilhoso. O material que os pais, as famílias, as crianças receberam em casa, pela instrumentalidade de algumas irmãs e irmãos que gentilmente, bondosamente, né? Mesmo nesse período tão difícil de circulação, estiveram entregando nos lares de muitos de vocês aí, das crianças, principalmente os pais que têm as crianças, né? Recebendo, ou os adolescentes receberam um material que foi confeccionado com tanto carinho. Mas enfim, nós sabemos que hoje foi um dia muito especial na escola dominical e queremos convidar você para estar conosco na nossa agenda, né? Hoje eu vou antecipar falando da agenda, que você possa estar conosco nas terças-feiras de oração. O presbítero Éder sempre tem uma palavra especial para compartilhar conosco, os motivos de oração, nosso caderno de oração que está recheado de pedidos, graças a Deus, muitas respostas de oração, mas sabemos que precisamos orar mais. Então venha conosco, terças-feiras, a partir das 8 da noite, pelo Meet do Google. O link sempre fica à disposição nos grupos do WhatsApp da igreja. Participe, venha, quebre essa situação de você não conseguir participar. É um período rico, apenas uma horinha que ficamos juntos, né? Para que possamos orar, interceder. Quinta-feira, nossa live, uma live que dura mais ou menos de 30 a 40 minutos. E esperamos vocês a quinta-feira também pelo Facebook, né? Ao vivo, né? Ali você entra também pelo Facebook. E também aos finais de semana pela escola bíblica. Portanto, tempo importante. Louvamos a Deus também pela vida daqueles que, como membros da igreja, têm ofertado, têm dizimado. A igreja continua, queridos. Nós sabemos que mais do que nunca a igreja sempre foi e tem sido, né, um lugar de fidelidade, um lugar onde nós entregamos aquilo que não nos pertence, sabendo que aquilo que fazemos tem sido momentos para oferta de gratidão, oferta missionária, para o sustento da obra do Senhor, para enviarmos missionários e para que também possamos fazer o trabalho de assistência social sempre que necessário. E é um período também que a gente tem de gratidão ao entregar aquilo que não é nosso. Então, agradecemos a Deus pela vida da igreja, pela vida das famílias, de todos aqueles que têm, né, todo o tempo, em todo momento, entregue não só as suas ofertas, seus dízimos, mas com o espírito de saber que tudo é do Senhor. Essa é a nossa convicção quando falamos desse assunto. Amém? Gratidão a Deus pela vida da igreja. Nós queremos convidar você para um período agora de palavra, e eu quero dizer para vocês que é um período, com certeza, de muita coisa boa que Deus quer falar no seu coração. Por quê? Porque eu tenho falado e falei na quinta-feira sobre comunhão, mas é algo que nem sempre a gente fala. E Deus me incomodou com esse assunto, eu preparei uma mensagem especialmente para isso, né? Onde eu coloquei pensando, o que me fez pensar nesse assunto e orando por isso? Por que eu preciso de outras pessoas na minha vida? Por que preciso de outras pessoas em minha vida? E eu pensei na Páscoa. E eu pensei exatamente nesse período em que a comunhão de Deus veio até nós através de Jesus. Ele enviou o seu Filho. Ele veio, diz a Bíblia, né, João, que ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele habitou entre nós. Inclusive, o termo que está lá no original é tabernaculou, ou seja, ele veio, colocou o seu tabernáculo, ou seja, a sua presença aqui conosco. Não foi simplesmente enviar alguém, mas ele veio, o próprio Deus se encarnou e veio para estabelecer comunhão, ligação, né? Mais do que isso, veio estabelecer vida dele na nossa vida, aqui nessa terra, nos preparando para a eternidade. Então isso é comunhão, a comunhão de Deus, a comunhão do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Filho, né? Do próprio Jesus, que é a nossa Páscoa. Então, isso me moveu muito a compartilhar com vocês. Tem dois textos que eu quero compartilhar rapidinho, você pode abrir comigo, eu vou ler na revista atualizada, né? Rapidamente, Gálatas capítulo 6, verso 2, Gálatas capítulo 6, verso 2, e depois também Colossenses capítulo 3, verso 15. São dois textos paulinos, né? Da escrita do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo. Colossenses 3,15, mas primeiramente Gálatas 6,2. Gálatas capítulo 6, verso 2.
Na sua Bíblia aí diz assim, vê se é isso. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Guardou? Gálatas 6:2. E Colossenses 3:15, que nos diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo. Fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aleluia. Falar de comunhão, queridos, é falar também de algo que é do dia a dia de cada um de nós, né? Aqui, eu me lembro que quando você lê os textos, como nós lemos um dos textos quinta-feira que passou agora em Atos capítulo 2, fala que eles tinham tudo em comum, a igreja do Senhor, a nova igreja, a igreja cristã que estava nascente ainda, né? Que eles tinham tudo em comum, repartiam o pão, né? De casa em casa, né? Louvavam o Senhor, tomavam as refeições juntas, oravam incessantemente, e diz a Bíblia que a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos na igreja do Senhor. A obra de Deus, queridos, é uma obra completa, uma obra que tem começo, meio e fim. E esse fim ainda não chegou, que é a eternidade. Mas falar da Páscoa, para mim, é falar de comunhão, de peregrinação aqui nessa terra, no caminho para a eternidade. Não é a gente viver com a cabeça nas nuvens, mas é com os pés aqui no chão, agarrados a Deus, mas sabendo que Deus prepara para nós. Mas enquanto isso, queridos, o que fazer? Como viver? Nós acabamos de ler aqui, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E o outro fala que nós somos reunidos num só corpo, né? Ele fala isso, fostes chamados em um só corpo. Então, é você também estabelecer a comunhão com Deus, mas como aquela que provoca a comunhão horizontal. Uma comunhão vertical e a comunhão horizontal. Preciso de outras pessoas na minha vida. Você já falou essa frase? Pois é. Esse texto Gálatas 6:2, eu tenho numa versão inglesa que eu achei, e achei fantástica a versão inglesa. É o mesmo texto em outras palavras. Ele diz assim: compartilhemos seus problemas e transtornos uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Eu vou repetir para vocês. Compartilhemos seus problemas e transtornos, quer dizer, os nossos, de cada um de nós, né? Uns com os outros. E dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Versão inglesa de Gálatas capítulo 6, verso 2. E lá de Colossenses, quando nos fala, seja a paz de Cristo, né? O árbitro no corações, e fomos chamados de um só corpo, ele diz, cada um de vocês é parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15 que nos fala. Queridos, pergunta para nós nessa manhã, ou nesse dia, aliás, né, nessa noite. Pensamos isso na manhã do dia de Páscoa, hoje, de manhã cedo, agora à noite também. Né? Que passo posso dar hoje? Né? Olhando para a palavra de Deus. Que passo posso dar hoje para me unir a outros crentes de forma mais íntima e verdadeira? Estava pensando hoje de manhã nisso, enquanto estava ouvindo as lições bíblicas, né, da Páscoa, que a irmã Sandra trouxe especialmente de manhã, pensando na comunhão, pensando no que eu tenho me tornado diante do Senhor, né? E é exatamente por isso que eu digo, né, que hoje e agora nessa noite especialmente, eu posso perguntar mais uma vez para mim e para você, que passo posso dar hoje para me unir a outras cristãos, né, de forma mais íntima e verdadeira, ou seja, tendo tudo em comum. Sabe que isso é possível? Essa comunhão é possível? A Bíblia nos diz no Salmo 133, irmãos, o seguinte realidade. Você se lembra desse salmo? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Né? Exatamente esse texto que nos fala. Queridos, a vida, põe na sua mente e no seu coração. Se quiser escrever isso, pode escrever. A vida foi feita para ser partilhada. A vida foi feita para ser partilhada. O que Deus fez por nós? Ele partilhou a vida de Jesus, que é a verdadeira vida eterna, que veio entre nós, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Que deu a sua vida, que realmente falou que o pecado nos afasta de Deus, mas que a vida eterna é feita pela instrumentalidade do sangue de Jesus na minha vida, quando eu confesso os meus pecados, quando eu estabeleço comunhão com Deus novamente. Vou repetir.
A vida foi feita para ser partilhada. Vamos deixar desde logo, né, bem claro que comunhão é diferente de confraternização, queridos. Comunhão é diferente. As pessoas muitas vezes pensam normalmente, né, que numa conversa casual, numa atividade social, em alimento, em diversão, tudo isso faz parte do momento de confraternização, mas necessariamente não é comunhão, né? Na verdade, a real comunhão, queridos, significa muito mais do que isso. É ter vida em comum. É ter vida em comum. Comunhão é ter vida em comum. Comum união é ter vida em comum. E aí inclui algumas coisas importantes quando falamos de comunhão. Pensa um pouquinho comigo, né? Primeiro, amar altruisticamente, amar acima das diferenças, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amamos a Deus acima de tudo, mas a Bíblia diz lá no grande mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, né? De todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois estão unidos. Jesus falou esses dois, não há separação. Não tem como eu dizer que amo a Deus, né? A quem eu não vejo com os meus olhos, embora eu creia, se eu não amo aqueles que estão pertinho de mim, a começar por aqueles que estão mais próximos de mim. E o amor aí no sentido prático, né? Então, amar altruisticamente, amar acima de qualquer diferença. Outra coisa que quando pensamos em ter vida em comum, na verdadeira comunhão, é compartilhar com transparência, né? É nós, e mais do que isso, compartilharmos com transparência aquilo que somos, é servir as necessidades práticas, é nós sermos generosos, né, com o sacrifício de nós mesmos, quando fazemos alguma para os outros, né? Não considerar as coisas nossas como se fosse simplesmente uma propriedade minha, mas como algo que eu posso compartilhar, a começar com a minha vida, com a minha atenção, com meus ouvidos, com as minhas palavras, com os recursos que Deus coloca na minha vida, ou que Deus coloca na vida de alguém para me abençoar, quando há necessidade, quando há realmente uma situação de precisão, né? A comunhão verdadeira também é você consolar de maneira compassiva, né? É ter compaixão. Eu tenho falado muito sobre isso, às vezes até aqui em casa, né? Que um verdadeiro coração convertido é um coração que tem compaixão. Jesus teve compaixão, né? E ele ensinou a compaixão quando ele fez aquele cerimônia do lava-pés, no período anterior àquele momento que ele estava indo lá para a cruz. Quantos de vocês se lembram desse texto? Aprender a fazer isso uns pelos outros, né? Consolar compassivamente. E sempre uma palavrinha que aparece muito no Novo Testamento. Eu notei aqui pelo menos mais de 50 citações no Novo Testamento do chamado uns aos outros, ou entre si. Se não houvesse tantas citações, por que Deus se preocuparia, o Jesus se preocuparia tanto em falar sobre isso, né? Na verdade, queridos, nós precisamos ter criatividade, né? Existem hoje lugares na igreja, visível, né? Em situações em que as pessoas tentam estar mais próximas umas das outras, né? Então, nós às vezes ficamos imaginando que o tamanho, às vezes, de uma comunidade é que estabelece o tipo de comunhão que tem, né? Mas você pode adorar a Deus, por exemplo, em meio à multidão, mas não pode ter muitas vezes comunhão com todos eles. Por isso que às vezes a questão de grupos pequenos funciona muito na igreja do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor sempre tem grupos de oração, grupos de visita, grupo de estarmos juntos, né? A nossa igreja é uma igreja que está ainda aprendendo a fazer isso, mas a nossa ideia é ter grupos que se reúnem durante a semana em lugares, né, digamos, da cidade, onde as pessoas moram mais próximas, grupos ali que oram, que leem a palavra de Deus, que oram uns pelos outros, que demonstrem amor, que estabeleçam comunhão, né? Grupo de comunhão nos lares, uma classe, por exemplo, de escola dominical é uma comunhão específica, né? Um grupo de estudo bíblico, um grupo de intercessão, como eu falei. A Bíblia nos diz, queridos, e é super importante lembrar disso lá em Mateus 18, 20, né? Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Isso é comunhão, queridos, reunidos no nome do Senhor. Então, como eu estou dizendo que comunhão é diferente de confraternização, qual que é a diferença, então, entre a comunhão verdadeira e se existe, não sei se existe uma comunhão falsa, será que existe? Mas vamos pensando que existem pessoas que pensam que estão vivendo uma comunhão verdadeira e não estão de verdade. Existe a verdadeira comunhão. Então qual que é? Teria talvez a diferença entre comunhão verdadeira e falsa. E aqui nós lemos desses dois textos que nos falam uma coisa tremenda, né? Que ele fala exatamente isso. Compartilhemos seus problemas e transtornos uns com os outros. Quer dizer,
possamos estar juntos, né? E dessa forma obedeçam a lei de Cristo. Como é que nós podemos obedecer a lei de Cristo? Levando as cargas uns aos outros, que é na versão tradicional. O que é levar as cargas? Verdadeira comunhão, né? Na comunhão verdadeira, queridos, anote aí, em primeiro lugar. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade, algo genuíno, de coração para coração. Já percebeu isso? E ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem elas são e sobre o que está acontecendo na sua vida, né? De repente elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas, né? Dão a conhecer as suas dúvidas, e admitem muitas vezes os seus medos, reconhecem suas fraquezas e sabe o que fazem? Pedem ajuda e oração. É isso. Isso é verdadeira comunhão. É algo genuíno, verdadeiro, de coração para coração, né? Há um texto da palavra de Deus que diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, nos enganamos a nós mesmos. 1 de João capítulo 1, versos 7 e 8. A comunhão verdadeira, queridos, ela tem que ser genuína, ela tem que ser alguma coisa de coração para coração. Isso significa o quê? Significa enfrentar o nosso próprio medo, né? O seu e o meu medo de exposição, de rejeição, de ser novamente magoado. Porque quando a gente se abre, a gente corre esse risco, humanamente falando, né? Por que correr esse risco? Alguém poderia até dizer. Porque, irmãos queridos, essa verdadeira comunhão é a única maneira de crescer espiritualmente e sermos emocionalmente saudáveis. É importante isso. Lembra lá de Tiago que ele fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Se a Bíblia não falasse isso, queridos, se não fosse necessário, ela não diria essas coisas para nós. Não é nós praticarmos, sabe? Vamos deixar bem claro, não é ficar contando coisas, não é, desculpe usar a palavra forte, não é ficar fofocando situações, Deus nos livre disso, mas é compartilharmos aquilo que realmente está acontecendo conosco, ou que está acontecendo com alguém. Então você fala assim, olha, está acontecendo isso na vida da pessoa, na vida daquela família. O que vamos fazer? Vamos falar do assunto? Não, vamos orar. É agora. E quando vamos fazer isso? É agora, nesse momento, no portão da casa, na sala de casa, lá onde você estiver, na rua, no carro. É hora de interceder. A comunhão verdadeira é aquela que pode se expor para que possa haver crescimento, para que possa haver verdadeira comunhão. Então, a primeira coisa que você pensa na comunhão verdadeira é que realmente ela tem que ser genuína, onde as pessoas encontram o coração para o coração. A segunda razão de uma comunhão verdadeira, diferente da falsa comunhão, queridos, é que na comunhão verdadeira as pessoas encontram reciprocidade. O que é reciprocidade? Você já estudou essa palavra? É alguma coisa que é recíproca, alguma coisa que vai para lá e vem para cá, é um caminho de ida e volta, é um caminho de que eu vou, mas eu posso retornar, né? Na verdade, as pessoas encontram na reciprocidade é dar e receber, né? Na verdade, todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. É isso, queridos. É caminharmos juntos, um ajudar o outro. Se um está caindo, o outro ajuda a levantar. Não se trata agora de fazer julgamentos, mas de fazer a pessoa olhar para Cristo, olhar para a palavra, olhar para a restauração, olhar para o perdão, olhar para aquela pessoa e dizer, olha já o que você já recebeu, e não é pouca coisa, né? A certeza que o Espírito Santo mora dentro da tua vida e que move o teu coração para tomar uma atitude. Eu vou repetir aqui, na verdadeira comunhão as pessoas encontram reciprocidade, porque é o ato de dar e receber, porque todos nós somos muito mais constantes na sua fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Agora há pouco eu lembrei, né, quantas citações na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, fala sobre uns aos outros e entre nós, né? É algo que nós temos que realmente aprender. Termos reciprocidade. É você dar e receber. Faça esse exame no seu coração. Se isso, a Páscoa não está te ajudando a pensar exatamente nisso. Para reiniciar um período de comunhão com alguém, reiniciar uma amizade com alguém, que você de repente deixou perdido no tempo e no espaço, baseado nesses conceitos bíblicos, né? Para que nós possamos lembrar que é levar as cargas uns aos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o amor, como nós acabamos de falar. E ter a certeza que fomos chamados num só corpo, como Colossenses nos lembra, né? Fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos.
Em terceiro e último lugar, queridos, queria lembrar com vocês aqui que na verdadeira comunhão as pessoas encontram compaixão e misericórdia, né? A Bíblia nos fala isso, que na verdadeira comunhão as pessoas encontram compaixão e misericórdia. Na linguagem psicológica, alguns digam que isso chama simpatia, né? Chama simpatia, e é verdade. Compaixão, queridos, entenda bem, compaixão não é dar conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Isso não é compaixão, é diferente. Na verdade, queridos, é penetrar e partilhar a dor dos outros, uns dos outros. É penetrar e partilhar a dor uns dos outros. Por isso eu repito, na verdadeira comunhão as pessoas encontram compaixão e misericórdia. Irmãos, a igreja só pode caminhar assim, com compaixão, com misericórdia, com nós dividirmos uns aos outros. Por isso nós somos igreja. Não é um endereço que está perdido lá na Vila Xavier, da nossa comunidade, que nós aprendemos a amar. É mais do que um prédio, é mais do que uma edificação, é mais do que equipamentos que estão lá. É a nossa vida. Por isso que a igreja somos nós, é o corpo vivo de Jesus. A Bíblia diz, como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está escrito lá em Colossenses 3,12. O 3,12 diz aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu li agora na versão inglesa aqui, né? É isso mesmo. Como povo escolhido de Deus, revistam-se, né, dessas coisas lindas na vida de alguém. E é o Espírito Santo que faz isso. A Bíblia nos diz isso, queridos, para que possamos realmente encontrar compaixão e misericórdia na verdadeira comunhão. Às vezes nós ficamos tão preocupados em corrigir as coisas, não é verdade? Que não temos tempo de sentir compaixão. Ou ainda estamos preocupados, muitas vezes, com nossas próprias mágoas pessoais. Ficamos olhando para o nosso próprio umbigo tão somente, para a nossa dor. Ah, como eu sofro. Ah, como eu sou perseguido. Ah, como eu sou esquecido, né? Ah, como as pessoas nem ligam para mim. E nós perdemos a oportunidade de olhar com compaixão para os outros, porque Deus também há de nos dar também pessoas que cheguem para nós e tenham olhos de compaixão, olhos de misericórdia para conosco. Quantas vezes você já recebeu isso quando alguém te telefonou, quando alguém encontrou com você, quando alguém lhe dirigiu uma palavra não só de incentivo, né, mas dizendo claramente que precisava da sua amizade, da sua presença, da sua oração. Quantas vezes? Na verdade, queridos, a autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Quando a gente fica pensando só na gente, a gente perde a oportunidade de exercer a compaixão e misericórdia. Interessante que quando a gente fala desse último aspecto tão importante da comunhão verdadeira, existem níveis de comunhão, né? Já pensaram nisso? Níveis de comunhão. Tem a comunhão chamada superficial, né? Que é aquela que é a comunhão em que a gente tem assim uma colaboração e um estudo, por exemplo, da palavra de Deus em conjunto. Né? É uma comunhão superficial. A gente está junto, estudando, por exemplo, um texto, estudando, por exemplo, algum assunto, algum tema, e onde vamos ali tirar algumas conclusões para nós. É saudável, é ótimo, mas é uma comunhão ainda superficial. Tem o chamado comunhão no nível médio, muito interessante. É aquela comunhão de serviço, ou seja, onde nós trabalhamos juntos para uma causa, né? Por exemplo, para um trabalho missionário, para incentivarmos, por exemplo, as crianças a fazerem doações para missionários. Lembra do cofrinho missionário que fazíamos com as crianças, né? Ou então um empenho evangelístico. Vamos fazer um sábado à tarde, uma explosão de evangelística com as pessoas aqui, distribuindo folhetos próximo da igreja, falando do amor de Deus, convidando as pessoas para virem ouvir a palavra. Um exemplo, né? E tem outros aqui, como, por exemplo, fazer caridade, quando a gente promove bazares para ajudar as pessoas, para que sejam direcionados para o trabalho social. Ainda é uma comunhão, mas é uma comunhão em nível médio. Mas, queridos, tem uma comunhão em nível profundo, né? Que é aquela comunhão nos sofrimentos. Comunhão quando as pessoas estão passando a dor, quando elas estão ali naquele momento mais difícil da sua vida. Nós temos vários textos bíblicos que nos falam dessas comunhão no sofrimento, né? Na verdade, é a comunhão que é operada, né, em graça, irmãos. Eu diria para vocês que a comunhão verdadeira é uma situação em que opera em graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. Nós precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar disposto também a receber essa mesma misericórdia, né? Como diz a palavra de Deus. Lá diz, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Isso lá
queridos, está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 7, na linguagem de hoje. Vou repetir. Quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, né, para que não sejam vencidas pelo desespero. E, principalmente, né, gosto muito de Colossenses 3,13, que gosta muito, que eu também a gente tem lido aqui. Suportai-vos uns aos outros, né? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Jamais guardem rancor. A verdadeira comunhão, aquela comunhão profunda, é no sofrimento. E se é uma coisa que o pecado faz, é trazer sofrimento, gente. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas pecam, elas se escondem, elas se isolam, elas se excluem, elas querem sair. Quando a igreja pode e deve acolher essas pessoas, não para que possa concordar com seus pecados, mas para que possa ajudá-la a caminhar, para que possa incentivá-la a realmente ter comunhão com Deus, retornar ao primeiro amor, confessar os seus pecados, saber que pode ser restaurada e só Jesus pode assim fazer, né? Nós precisamos aprender a ter consideração para com as faltas uns dos outros. Esse texto de Colossenses 3,13, estou lendo agora na versão atualizada, que diz: nós precisamos ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que nos ofenderam. Lembrem-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar uns aos outros. Momento, irmãos, de decisão, momento de desafio ao final dessa meditação. Jamais, né, lembra isso, jamais será pedido que você perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Vou repetir. Jamais será pedido a você e a mim que nós perdoemos alguém mais do que Deus já nos perdoou e já te perdoou. Sempre que nós lembrarmos desse assunto, nós temos uma escolha a fazer, né? Usar a nossa energia, nossos sentimentos para buscar realmente ou uma coisa ou outra. Ou nós encontrarmos uma solução ou deixarmos como está. Nós não temos como buscar as duas coisas juntas. Se Deus toca o teu coração nessa noite, que você possa realmente voltar a lembrar da verdadeira comunhão horizontal, porque a comunhão vertical, Deus em Cristo já fez por nós. Somos chamados nessa noite, queridos, a lembrarmos, e eu quero relembrar com vocês, que a verdadeira comunhão, nós encontramos autenticidade, algo genuíno, de coração para coração. Na verdadeira comunhão nós encontramos reciprocidade. E na verdadeira comunhão nós também encontramos compaixão e misericórdia. Por isso hoje, o pedido, o clamor, o desafio é para que eu e você possamos novamente voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à comunhão, voltarmos a estabelecer verdadeiros contatos profundos com as pessoas, orando por elas, orando com elas, ainda que nesse distanciamento social você possa usar dos meios que Deus lhe dá, para que você possa sempre estar lembrando uns dos outros em comunhão, para ouvir, para falar, para ser abençoado, para perdoar e para ser perdoado. Que Deus assim lhe dê um final de Páscoa nesse domingo, com o verdadeiro espírito da Páscoa. A Páscoa é Cristo vindo em nossa direção. É Jesus morrendo e ressuscitando por cada um de nós. É Deus, através de Cristo, estabelecendo a comunhão comigo e com você, perdoando o meu e o seu pecado, fazendo-nos levantar, reviver, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para nos falar nesses dias que vivemos. E assim que a comunhão é verdadeira, quando nós assim perdoamos, quando nós cumprimos a lei de Cristo, quando nós levamos as cargas uns aos outros e quando nós, queridos, estabelecemos a verdadeira comunhão de sabermos que somos chamados em um só corpo, o corpo vivo de Jesus, a igreja dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente fazer algo novo no teu coração ao final desse momento de culto, mas nessa semana que Deus nos dá. Amém? Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando, e em seguida vamos cantar um cântico de ressurreição, que eu quero que você se junte a mim. Um cântico lindo, muito alegre, e que nos fala que Cristo já ressuscitou. Amém? Pai, te entregamos essa noite, entregamos essa Páscoa ao final dela nas tuas mãos, e aquilo que tu falas para nós nessa noite, sobre a verdadeira comunhão do Senhor conosco através de Jesus, possa ser, Senhor, o verdadeiro exemplo da nossa comunhão uns com os outros, para que a igreja do Senhor, quando retornar agora presencialmente, nós possamos lembrar desses preceitos, desses conceitos bíblicos, palavra do Senhor, para que possamos viver, ó Deus, uma vida de verdadeira comunidade, uma vida em comunhão comum, uns com os outros, estabelecendo, ó Deus, parceria, respeito, cumplicidade, compaixão e misericórdia.
Fica conosco, te louvamos, te agradecemos por a tua palavra e por esse domingo, por essa Páscoa, em nome e para a glória do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Um começo de semana na presença do Senhor. Cantemos esse cântico em nome de Jesus. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu,